A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 5, o versículo 2 e 3. E ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabemos que nós temos personalidade. A personalidade é aquilo que é o acúmulo de nossos comportamentos, é uma forma de nós nos comunicarmos com outras pessoas. Pela sua personalidade, sabemos como você age, sabemos, aliás, como você vai agir diante de um estímulo ou diante de determinadas condições ambientais. A personalidade é aquilo que você apresenta ao mundo, ao social, às pessoas. Mas a palavra está dizendo que nós devemos ser humildes no espírito, porque o espírito é exatamente o local mais profundo do nosso ser. O espírito é aquilo que nós temos como essência, algo que está no nosso íntimo. Nós podemos ter a humildade em nossa personalidade, porque a personalidade está ligada à aparência, aquilo que é externo. Podemos transmitir humildade, como a palavra fala acerca dos fariseus. Eles aparentavam humildade, porque a humildade não estava no espírito, a humildade estava na personalidade, naquilo que eu apresento para as pessoas, naquilo que eu transmito para as pessoas. Mas isto não implica que a humildade estaria no profundo, no íntimo do ser daqueles fariseus. A palavra está dizendo: feliz, bem-aventurado é o humilde de espírito. A humildade, que seria uma virtude contrária, oposta ao orgulho, à arrogância. A humildade que fala de um coração quebrantado, de alguém que reconhece os seus erros, de alguém que está disposto a perdoar, de alguém que está disposto a mudar, de alguém que quer ser ensinado, moldado. A humildade é contrário ao eu narcísico, aquela pessoa que só acha bonito o reflexo do espelho, aquela pessoa que somente está interessada naquilo que condiz a ela, naquilo que diz respeito aos benefícios à sua própria vida. A humildade é o oposto deste eu narcísico. Lembrando que existem pessoas que elas levam uma vida recheada de arrogância. Elas querem chamar a atenção, elas querem honras para si, e por isso elas agem apresentando uma falsa humildade, uma humildade que está no campo do externo, do aparente, não está no profundo do ser destas pessoas. É possível nós agirmos para recebermos das pessoas aplausos, elogios e honra. Com isso, como diz a palavra, os fariseus, eles jejuavam, mas não lavavam o rosto. A humildade estava exatamente no aparente, na personalidade, no comportamento, porque personalidade está ligada ao comportamento.
aquilo que eu aparento para os outros. As virtudes, elas são silenciosas. A partir do momento que eu fotografo as minhas doações, logo, eu não estou agindo com amor. Porque o amor é uma virtude silenciosa. Quando eu estou fotografando o meu ato de perdão, eu não estou agindo com humildade. Porque a humildade é uma virtude silenciosa. Quando eu digo eu sou humilde, eu não estou sendo humilde. Porque eu quero demonstrar. Eu quero aparentar. Eu quero, na verdade, dizer para as pessoas: olhem para mim, vejam-me, como eu ajo de uma forma humilde, como eu não sou arrogante, como eu não sou orgulhoso. Não é destes que Jesus está falando. Jesus não está falando com o falso humilde, com aquele que busca honras para si, que busca aplausos para si. Ele está falando daquele que é humilde no espírito, na essência, daquele que é humilde no profundo do ser, daquele que não precisa de estímulos ambientais para ser humilde. Ele não precisa de pessoas, ele não precisa do outro para ser humilde. Existem pessoas que são narcísicas, que elas querem honras e aplausos e elas fingem humildade, mas elas são humildes perante outros. Elas precisam de plateias, elas precisam da participação de outras pessoas para que elas possam demonstrar a personalidade, porque a humildade está na personalidade, e a personalidade é como se fosse um teatro, como se fosse aquilo que eu aparento para as pessoas. Então, se eu sou humilde apenas quando se tem plateias, ou quando se tem outras pessoas me olhando, logo esta humildade está no externo, na encenação, através dos meus comportamentos. Porque a humildade verdadeira, ela está no profundo do meu ser. Logo, eu não preciso de outros para eu agir com humildade. Logo, eu não preciso de uma plateia, de visualizações, para que as minhas ações ou os meus pensamentos venham se basear na humildade. Basear atitudes e pensamentos na humildade é você pensar no outro, pensar em outras pessoas. Mas para pensar nessas outras pessoas não é necessário eu tê-las diante de mim. Sabe aquela pessoa que diz: ah, como eu estou sofrendo pelos mendigos que estão na rua, como eu estou sofrendo, porque eu vejo pessoas passando fome, e isto me causa uma repulsa de ver as injustiças. E a pessoa liga a câmera e ela começa a falar sobre isto. Essa humildade de se interessar por outras pessoas, ela está na personalidade, porque esta pessoa, na verdade, ela só pensa no próximo sofredor quando se tem uma plateia. Mas quem é humilde no espírito, ele pensa no outro. Mas ele pensa no outro quando está só. Só em sua casa, ele está dizendo: Deus,
Tenha misericórdia daquelas pessoas que estão passando por dificuldades agora. Senhor, como eu gostaria de ajudar alguém, e eu vou ajudar, mas aliás, eu irei ajudar sem buscar honras, de uma forma anônima, de uma forma onde eu não vou colocar visualizações para o meu ato bondoso. O humilde é aquele que pensa no outro, sem necessariamente buscar a visualização dos outros. Mais uma vez eu digo, o humilde é aquele que pensa nos outros. Ele ajuda os outros sem necessariamente ele querer a atenção dos outros para si. Ele não busca os aplausos, ele não busca a honra, porque o coração dele não é pautado no orgulho. O orgulho precisa ser alimentado pelos outros. O orgulho é aquilo que eu faço e quero receber aplausos para que eu venha me inflar e dizer: veja como eu sou bom, veja como eu sou especial, veja como as pessoas precisam de mim. Isto é orgulho. A palavra fala que o diabo, ele caiu neste pecado. E o pecado do inimigo foi exatamente isto. Ele queria a glória de Deus para si. O orgulhoso, ele quer a glória dos homens para si. Porque desta maneira ele se estrutura. Ele só é alguém se tiver a glória humana. E o humilde não precisa da glória humana. O arrogante, ele precisa se sentir superior ao outro, e para isso ele necessita da glória humana. O humilde não precisa se sentir superior a ninguém, por isto ele não precisa da glória humana. O humilde é aquele que tem paz interior com quem ele é. Ele não necessita que outros venham valorizá-lo, porque ele percebe o valor que há na vida dele. O orgulhoso precisa de outros. O arrogante precisa de outros para se sentir superior. O humilde não. É por isso que Jesus era humilde. Ainda que as pessoas viessem criticá-lo, ele não precisava da definição dos outros para saber quem ele era. Por isso ele dizia: eu sou. O humilde, ele sabe quem ele é. É por isso que Jesus, ele dizia para aqueles a qual ele operava milagres: não conte. Ora, nós diríamos para o cego que pudéssemos curar: conte para todos, anuncie. Nós iríamos publicar nas melhores emissoras do Brasil. Se nós tivéssemos ressuscitado Lázaro 4 dias, iríamos colocar as melhores câmeras, iríamos fazer as melhores transmissões para que o mundo inteiro viesse nos valorizar como profetas. Porque precisamos disso. Precisamos disso porque não temos humildade no espírito. Porque quem tem humildade no espírito não precisa da valorização que vem do externo. Ele tem uma valorização interna. Ele não precisa se sentir superior. Ele não precisa buscar o sucesso à custa do outro. O humilde de espírito, ele sabe quem ele é. Ele reconhece a importância dele, mas também reconhece a importância do outro. O humilde não é aquele que se sente inferior. O humilde não é aquele que rasga a roupa. Porque, aliás, existem pessoas que querem se sentir superiores rasgando a roupa,
andando por aí com um chinelo velho, ele quer andar por aí demonstrando uma falsa humildade. Ora, isto não é humildade, isto é a mesma coisa do orgulho e da arrogância. Existem pessoas que querem se sentir superiores andando como mendigo, como os fariseus que jejuavam, não lavavam o rosto, andavam com as escrituras no corpo, andavam recitando os versículos, aliás, recitando os trechos bíblicos, querendo chamar a atenção para si, dizendo: veja como eu sou humilde. Ou então aquela pessoa que abandona todos os bens materiais, ele diz: eu não preciso dos bens materiais, eu não preciso das riquezas humanas, e ele anda pelas ruas como um mendigo, como alguém que por si mesmo decidiu retirar-se dos bens materiais. E este pode alegar: eu sou humilde, porque eu não preciso de carro, eu não preciso de casa, eu não preciso de uma bela roupa, eu não preciso de nada disso que o mundo pode me apresentar, eu sou humilde. Na verdade, isso não é humildade, é que esta pessoa quer se sentir superior a outras, e ele quer se sentir superior a outras através de uma negação dos bens materiais. E isto também é arrogância. Arrogância é aquilo a qual me leva a querer ser superior aos outros. Só que é uma arrogância que não busca riquezas, busca a renúncia das riquezas. O humilde, ele ajuda, mas ele não quer que o outro venha: muito obrigado, você é a melhor pessoa. Ele não precisa disso. Este é humilde de espírito, porque este tem uma fonte de simplicidade, este tem uma fonte de valor. Ele sabe quem ele é, ele sabe exatamente como agir, o porquê agir. O humilde, ele não aparenta. O humilde, ele é. Nessa noite, eu gostaria de fazer essa oração por você. Você que está na sua casa, para que você tenha humildade de espírito. E a palavra está dizendo que a humildade de espírito, ela está exatamente no profundo. E de tais é o reino dos céus, porque é a humildade de espírito, é a humildade do mais profundo ser da pessoa. Não é uma humildade que está na personalidade, nos comportamentos, na aparência. Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nesta noite eu oro por esta pessoa, que ela venha poderosamente ser abençoada, que haja no coração dela uma humildade, que haja no coração dela, ó Deus, uma fonte que jorre, dela não precisar dos outros para se sentir valorizado. O orgulhoso, ele precisa de outros para se sentir valorizado. O arrogante, ele precisa se sentir superior, mas o humilde, ele não precisa se sentir superior a ninguém. E ele não precisa de aplausos, elogios, plateias. Ele age com um coração simples. As suas obras não buscam holofotes. O humilde não busca holofotes para as suas obras. E Jesus falou que de tais é o reino dos céus. É por isso que ele fala que quando nós dermos as nossas esmolas com uma mão, a outra não deve saber. Ora, se uma outra mão que pertence ao meu corpo não deve saber sobre as minhas boas obras, o porquê eu preciso anunciar, o porquê eu necessito, Deus, escancarar em anúncios que eu sou uma boa pessoa. Isto é falta de humildade. E quando eu digo eu sou humilde,
Na verdade, a humildade passou longe de mim. Por isso eu te peço, meu Deus, esta pessoa que está ouvindo agora, que ela diga: Senhor, eu quero aprender a ser manso e humilde. Eu quero aprender contigo, Jesus, a ser humilde. E que esta humildade esteja no íntimo do meu ser, no meu espírito. Eu quero uma humildade que venha do meu espírito. Não, eu não quero uma humildade que esteja apenas na minha personalidade, que esteja apenas no aparente. Eu quero uma humildade que esteja no profundo do meu ser. Em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra em o nome de Jesus.